calada da noite de modo que ao alvorecer o dia já vos encontreis longe deste castelo. Adeus e até breve em Delfos. Cirinto. À noite, Samuel e sua irmã convocaram os fâmulos do castelo e assim lhes disseram: a todos vós que nos ouvis, e que nós, desde que abrimos os olhos, nos habituamos a considerar amigos, comunicamos que dentro de 3 dias partiremos para a longínqua região. As recordações pungentes dos derradeiros sucessos magoaram profundamente nossos corações e desde então, tornou-se penosa nossa permanência neste solar bem-amado. Os novos proprietários acederam em utilizar o trabalho de todos os que aqui queiram permanecer, desejando que sejais seus amigos e colaboradores como fostes dos nossos pais. Nós vos apresentamos pois as nossas amistosas despedidas. A cada um de vós será conferida uma gratificação pelos vossos serviços inestimáveis. A todos as nossas despedidas, talvez eternas. Emocionados, os servos entreolharam-se. Samuel e Anália abraçaram em despedida um por um, gratificando-os generosamente. Nessa mesma noite, Samuel avisou Nereu e sua mulher que tivessem tudo pronto para partirem de madrugada sem ser pressentidos pelos empregados que dormiam numa ala do andar térreo. Tendo fechado hermeticamente as janelas, Samuel e Anália silenciosamente acondicionaram roupas, objetos, preciosidades, em malas que Nereu e Samuel iam transportando para uma carruagem oculta nas cercanias. Quando terminaram os preparativos, a noite alta e o castelo estavam mergulhado em trevas e silêncio. Ao seguir, os 2 homens deram a mão às 2 mulheres e descalços, em absoluto mutismo, atravessaram o jardim e ganharam a estrada, lançando um último olhar de adeus ao velho solar onde haviam residido durante tantos anos. Anália soluçava e a seu lado Samuel sentia o coração confrangido. Ao seguir, subiram no carro que os esperava a regular distância e afastaram-se com a celeridade possível. Não decorrera meia hora de caminho quando perceberam desusado movimento no castelo, que ficara nas alturas. Detendo por um momento a carruagem, ouviram gritos e imprecações que partiam de pessoas que assomavam às janelas com achotes nas mãos e compreenderam que tinha havido um motim entre os servos e que grande era a indignação que lavrava entre os assaltantes ao perceberem que as ricas presas haviam escapado. Volvamos um instante ao solar. Após a distribuição das gratificações, procedida por Samuel e Anália, vamos encontrar alguns fâmulos reunidos na cavalariça, conversando animadamente. Vejam, dizia um deles, a migalha que recebemos depois de uma vida de trabalho e dedicação aos nossos senhores. Façamos justiça pelas nossas próprias mãos. Arrombemos o cofre e apoderemo-nos da quantia que temos direito, antes que os nossos lindos pássaros batam a plumagem. Bem vistes que eles pretendem partir brevemente. Proponho que seja hoje o assalto. Estejam todos preparados para, às 2 horas, lançarmos mão do que é nosso e nos for negado. É bom virem armados, pois talvez encontremos resistência inesperada. Hipólito os chamará. Agora ide para casa. Ninguém objetou a essas disposições e cada um se retirou. Por volta de 2 horas, ou seja, pouco depois que Samuel e seu pequeno grupo haviam partido, o chefe da conspiração, acompanhado de um grupo de homens amados, dirigiu-se à luz de lampiões, para o gabinete de Plotino. Ao depararem com o cofre aberto e vazio, perceberam que algo havia sucedido. Correram ao quarto de Samuel, cuja porta foi arrombada, e igualmente encontraram-no vazio. Grande foi a revolta que se apoderou dos invasores ao verem que haviam sido logrados. Citron, o chefe, encolerizado, assim falou. Se me tivessem ouvido, não teria acontecido isto. O que pretendíamos fazer neste momento já o devíamos ter feito desde que foi cedido o solar aos irmãos Galeno. Não havia mais nada que esperar. Paciência, disse um deles. Talvez tenha sido melhor assim. A jovem Anália está gravemente enferma e por esse motivo certamente seu irmão apressou a partida. És um bobo, falou Citron. Provavelmente foi Nereu que nos denunciou e preveniu Samuel dos nossos planos. Mas quem teria contado a Nereu? Agora é tarde para nos lamentarmos, manifestou o outro. O traidor precisa pagar, exclamou Citron. Um de nós irá ao encalço desse miserável e o eliminará. Se o nosso plano tivesse vingado, poderíamos partir ao amanhecer para a longínqua região,
onde cada um iria viver sem a preocupação do dia de amanhã. Agora, foram-se as nossas esperanças de independência. Teremos de ser servos o resto da vida. Maldito Nereu! Encarrego-me de aplicar-lhe a punição merecida. Eu mesmo lhe cortarei a língua. Tenhamos calma, Citron, falou Hipólito, pois poderemos executar os mesmos planos com os novos senhores deste solar. Se eles não reconhecerem nossos direitos e não nos indenizarem, faremos com os galenos o que pretendíamos fazer com os isócrates que fugiram. E nesse tom, prosseguiu a conversa. Depois de algumas horas de viagem, feitas à luz da lua, que felizmente estava em fase crescente, Samuel e seus companheiros estacionaram em frente a uma humilde casa de pasto, nas vizinhanças de Corinto. O sol já abrira o seu leque de luz no horizonte. Fazia frio e os viajantes desejavam comer algum alimento quente. O estalajadeiro, que nesse momento abria as portas, prontamente os atendeu. Enquanto aguardavam a refeição, trocavam impressões sobre as ocorrências daquela noite memorável. Quem teria sido cabeça da revolta? Quais os motivos alegados para justificar o ataque? Ou o móvel do crime teria sido pura e simplesmente o roubo? Estas e outras perguntas foram feitas sem que ninguém alvitrasse resposta satisfatória. Baseado nas revelações do guia espiritual, Samuel informou que a inspiradora do assalto havia sido a inveja aliada à ingratidão e que, portanto, era escusado procurar uma explicação plausível para o ato dos servidores. Eu acrescentou: não esqueçamos de agradecer aos bons guias, cujas advertências nos salvaram a vida. A tendência da criatura é olvidar os benefícios recebidos. Vigiemos, portanto, para não incidir no mesmo defeito que criticamos nos outros. É verdade, disseram todos. Íamos esquecendo de dirigir o nosso pensamento de gratidão às luminosas entidades que abnegadamente nos salvaram. Por aí se vê que também nós ainda estamos muito longe da perfeição. O seguir, Samuel, que apesar da sua pouca idade, se tornara o mentor do grupo, disse: Nereu, estás muito calado desde que partimos. Quero que saibas que não vemos mais em ti um empregado e sim um amigo muito querido. E já que o destino não vos concedeu filhos, peço-te, e a bondosa Diana, que a partir de hoje nos considerem seus filhos. Jesus ensinou que todos os homens são irmãos e que nenhum é mais do que o outro. Em consequência, peço-te que doravante tenhas inteira liberdade conosco. Obrigado. Respondeu o humilde servidor. Todos são irmãos, mas uns melhores do que os outros, e eu reconheço a superioridade do vosso espírito sobre o meu. Portanto, embora eu e minha companheira desde muito já vos consideremos como filhos, continuarei a tratar-vos com o respeito merecido. Acompanhar-vos-emos aonde quiserdes ir e enquanto nos quiserdes em vossa companhia. O que mais desejamos é permanecer ao vosso lado até o fim dos nossos dias. Eu, porque gosto muito do Senhor, e Diana porque tem loucura por Dona Anália. Ó meus amigos, disse o jovem comovido, nos momentos de prazer não faltam pessoas que queiram fazer-nos companhia, mas nos momentos difíceis são poucos os que se apresentam. Tu e Diana de modo nenhum sereis mais considerados servos, e sim parentes dignos e respeitados. Mais uma vez obrigado, meu caro menino, disse Nereu disfarçando as lágrimas que lhe assomavam aos olhos. Repentinamente, Anália, que se achava abraçada a Diana, teve um estremecimento e retomando a sua posição ereta na cadeira, falou, de olhos fechados. Caríssimos irmãos, prossegui a peregrinação encetada esta noite. Nada receeis, estáis sob a proteção de devotados amigos siderais. Tereis hoje e sempre, enquanto cumprirdes escrupulosamente os vossos deveres divinos e humanos, todo o apoio fraternal dos falangeários do bem. Com esta marcha inicia-se a vossa missão. Ao fim de 3 dias chegareis às proximidades de Delfos, onde encontrareis a habitação que será vosso lar e onde vivereis em paz e harmonia. Conhecereis 2 dignas famílias, onde encontrareis dedicados amigos que já foram vossos consortes em outra vida. Antes do vosso casamento haveis de encontrar alguém cuja amizade será fonte de inexauríveis alegrias para vós ambos. Nada posso dizer por enquanto sobre essa pessoa. De tudo, porém, ficareis inteirados com o escoar do tempo. E desabitar uma região propícia aos ideais que acalentais, Delfos. Amanhã já avistareis o Monte Parnaso, em cuja encosta fica o templo, singelo na aparência, mas de grande atividade psíquica,
que ireis frequentar, em benefício do vosso desenvolvimento espiritual e com proveito para inúmeras almas que a ele recorrem em busca de inspiração e auxílio. Permanecei em paz. Adeus. Anália despertou e pelo olhar espantado de Nereu e sua esposa, compreendeu que um mensageiro de Jesus fizera ouvir suas sábias palavras. Que foi que eu disse? Perguntou ela a Samuel. Este pô-la ao corrente da mensagem recebida por seu intermédio e ficou surpreso ao ver que os dois fiéis servos haviam se ajoelhado junto à mesa. Fê-los levantar-se e juntos ergueram o pensamento a Deus em sinal de agradecimento pelo auxílio que lhes era prestado de modo tão constante e extraordinário na dolorosa contingência em que se viam. Decorridos 3 dias de viagem, chegaram ao local almejado, Delfos, atualmente chamada Castria e reduzida a ruínas, mas que na época da nossa história era ainda uma bela e pequena cidade da Fócida. Hospedaram-se numa das numerosas pensões existentes nos arredores, onde permaneceram até conseguir uma habitação que lhes conviesse, não longe do templo de Apolo Delfinius, que dava o nome à cidade e cujo símbolo era um delfim. Tudo ocorreu conforme havia previsto o guia espiritual por intermédio de Anália. Depois de convenientemente instalados em uma nova e aprazível residência, Samuel convocou os familiares e, reunidos que foram, assim se expressou: Amigos, penso que é ocasião de entoarmos loas ao Criador pelas graças que temos recebido. Após a catástrofe que sofremos, com a morte de nossos pais, verificou-se a ruína material, perdemos a nossa casa e as terras de que vivíamos. Porém, graças a Deus, com a ajuda dos seus mensageiros, esses 2 golpes, que talvez nos houvessem prostrado, foram suportados com coragem e ainda conseguimos escapar indenisos a uma cruel tentativa de morte. Possamos nós ser sempre dignos de tão grande proteção. De minha parte tenho a dizer-vos que não ambiciono riquezas, mas servir a Deus e aos meus semelhantes. Em consequência não é razoável esperar que venhamos a ter o conforto que já gozamos e sim que levemos uma vida simples e modesta. Aqui não poderemos ter empregados. Todos são livres e se alguém quiser algum dia retirar-se desta sociedade fraterna para viver mais a seu gosto, faça-o sem constrangimento. Senhor Samuel, disse Nereu, não serão necessários empregados. Eu e Diana faremos todo o serviço de casa, pois assim as horas passarão facilmente. Os labores, não sendo exaustivos, têm a vantagem de fazer o tempo transcorrer mais suavemente do que quando ficamos de braços cruzados. Obrigado, Nereu. Viveremos aqui sem luxos nem caprichos, apenas frequentando lares de pessoas de hábitos singelos. Procurarei uma profissão e na primeira oportunidade, passarei a frequentar o templo. Começaram então aqueles 4 seres a viver pacificamente naquela pequena casa, que possuía um belo pomar e, em frente, um pequeno mas encantador jardim. Todas as nobres aspirações dos moços foram realizadas dentro de poucos dias. Samuel obteve um emprego de professor primário em casa de um rico negociante local e Anália colocou-se também como professora de música no domicílio de uma família onde havia 2 meninas em idade escolar. Foi então que os 2 irmãos, unidos, puderam realizar sua grandiosa aspiração, frequentar o templo onde oficiavam as célebres pitonisas de Delfos, por cujo intermédio entidades espirituais luminosas espalhavam mensagens de admirável sabedoria e amor. Ao chegarem, causou-lhes admiração a pequenez do templo, que melhor mereceria o nome de santuário, ao qual se chegava por um longo caminho ladeado de estátuas, oferendas, pedras votivas e até monumentos erigidos pelas cidades da Grécia, em sinal de reconhecimento pelos benefícios recebidos do Deus que se fazia ouvir através das sacerdotisas idosas que o serviam. No frontispício via-se a célebre inscrição: Conhece-te a ti mesmo. No meio do templo havia um orifício, de onde brotava fumaça de origem vulcânica, e sobre ele uma cadeira de bronze de 3 pés, onde a pitonisa se sentava em meditação. As origens desse templo um dia serão de conhecimento da humanidade, que ficará sabendo como todos os movimentos de fé são aproveitados pela hierarquia oculta do mundo para a prática do bem. Ainda hoje, isso se verifica. Não tendes inúmeros lugares santos onde às vezes se verificam milagres. Eu mesmo por ocasião da minha última romagem terrena visitei um desses lugares em busca de melhoras para a minha saúde, Lourdes. Em Meca não se realizam também inúmeros milagres. E o mesmo ocorre em vários lugares do mundo.
Na época a que me reporto, apesar de fatores vários que levavam à decadência o famoso santuário, entre eles as guerras e a perda da independência da Grécia, ainda era grande o número de pessoas que vinham consultar o oráculo, formando-se às vezes, por ocasião de peregrinações, extensas filas que desciam a montanha. Anália e Samuel franquearam as duas colunas do templo e acharam-se diretamente em frente da sacerdotisa que, envolta nos vapores que se evolavam do solo, parecia orar. A aproximação dos jovens a venerável senhora levantou-se com majestade e com voz suave e profunda assim lhes falou. Bem-vindos sejais irmãos queridos, que de longe vestes com santos propósitos altruístas, a fim de cooperar conosco na manutenção desta obra, que tantos benefícios e consolações tem espalhado. Contra ela se acirra cada vez mais o ódio das trevas. Vencestes, com a vossa pureza de intenções, secretos e poderosos adversários dos dois planos. Fostes auxiliados porque mereceis. Agora cabe-vos auxiliar a outrem. Jesus contempla tudo o que ocorre no planeta das lágrimas e sua intervenção benfazeja nunca falha. Graças sejam rendidas à potestade suprema e a Jesus pela valiosa cooperação que nos vindes prestar. Escolhestes local apropriado para vossa residência, de acordo com as intuições recebidas pela irmã aqui presente, que possui faculdades idênticas às da sacerdotisa por cujo intermédio vos dirijo a palavra. Aqui vereis decorrer quase 2 decênios, em paz e saúde. Após esse tempo, enfrentareis lutas e dificuldades, mas elas vos encontrarão já perfeitamente preparados para vencê-las com galhardia. Radioso será o fim da vossa existência, embora tenhais os corações repletos de dolorosas recordações. O destino humano é viver e lutar. Rejubilai-vos vós que não temeis a luta, porque uma glória imarcessível vos coroará. O sofrimento passa e a força da alma fica, tudo conforme o traçado do Geometria Suprema, que não se ilude jamais e tudo delineia com maravilhoso acerto. Confiai no Pai mesmo quando tudo pareça desdizer a sua providência. Quando o mal deixar de atrair-vos totalmente e vossas almas se tornarem puras como o ouro no crisol, desnecessário se terá tornado o sofrimento e conquistareis a felicidade suprema, a redenção, que vos franqueará o ingresso em esferas sublimes, de beleza indescritível. Segui sempre os ditames da consciência, meus amigos, e nunca vos arrependereis. Por ora cooperareis nas irradiações de paz e perdão que aqui se realizam ao cair do sol, e mais tarde participareis de outros trabalhos em benefício dos que sofrem. Recebei a bênção deste santuário. Quando a pitonisa concluiu, Samuel e sua irmã foram possuídos por uma extraordinária sensação de paz interior e de amor para com todas as criaturas de Deus, boas e más. Durante largos instantes permaneceram à sombra daquela benfazeja vibração, gozando de um bem-estar tal como nunca haviam sentido e compreenderam que a verdadeira felicidade consiste em harmonizar-se com as vibrações divinas. Indelével foi a impressão recebida pelos dois irmãos no famoso templo, cuja grandeza perceberam ser espiritual, diferente portanto, da que estavam acostumados a considerar como tal. E muito louvaram a Jesus pela graça de serem admitidos a cooperar em tão importantes serviços do bem. Todas as tardes, infalivelmente, compareciam às preces coletivas e participavam dos cânticos erguidos em louvor da divindade. Anália, em virtude das suas aptidões musicais, integrava com brilho o conjunto coral. Dentro de pouco tempo estavam relacionados com diversas famílias e gozavam de geral estima. Entre as pessoas com quem travaram amizade, achavam-se os jovens Eurípedes e Eneida Marcial, com quem poucos meses depois, vieram a convolar núpcias. Um acréscimo foi feito à casinha em que residiam, passando a viver todos sob o mesmo teto amigo. Jamais 6 pessoas habitaram juntas em tão cordial entendimento e harmonia. Eurípides, que beirava os 26 anos, dava-se maravilhosamente bem com Samuel, por quem tinha verdadeira admiração. Este, apesar dos seus escassos 19 anos, era mais alto e do seu todo transpirava uma certa autoridade espontânea que infundia respeito e atração. Por sua vez Eneida, jovem e delicada morena de olhos negros e vivos, era amicíssima de Anália, e todos viviam em suave e perene alegria. Eurípedes possuía uma pequena loja, à beira da estrada que conduzia ao templo, estrada essa chamada a Via Sacra, e expunha à venda recordações, imagens,
estatuetas e outros objetos de culto, no que era auxiliado por Eneida. Uma noite, ao regressarem do templo, Anália foi tomada pelo seu guia Cirinto, que assim se expressou com a sua voz serena e profunda. Meus irmãos e amigos, tendes sido fiéis ao Mestre bem-amado e, cumprindo as determinações que vos foram dadas, viestes para esta região, fértil em dádivas espirituais, a fim de cooperar na manutenção deste posto avançado de espiritualidade, mantido na terra pelo poder de Jesus. Tendes cumprido rigorosamente vossos deveres. Fizestes jus aliança com outras almas amigas, afeiçoadas de outras eras, que vieram juntar-se a vós sob este teto. Amanhã, quando fordes ao santuário, presenciareis um acontecimento inovidável. Não vos alarmeis, porém, porque tudo o que ocorrer convosco está determinado pelo alto. Já tivestes um período de ventura e tranquilidade, necessário ao reequilíbrio dos vossos espíritos. Agora, nova fase de trabalho se abre diante de vós. Recebereis em vosso círculo familiar dois espíritos que já vos foram muito caros num passado recente. Reencarnarão como vossos filhos. Trata-se de mais uma graça que baixa sobre vós. Antes do nascimento de ambos virá um outro ser, frágil na aparência, completar os personagens que constituem o elenco do novo drama tecido pelo destino com os elementos que lhe forneceis. Não posso revelar-vos maiores detalhes. Somente mais tarde, com o escoar do tempo, compreendereis toda a sabedoria que nos rege e que emana do Juiz Supremo. As novidades anunciadas pelo bondoso guia encheram de júbilo os corações dos presentes. No dia imediato, os dois casais, acompanhados de Nereu e esposa, que queriam presenciar o acontecimento anunciado pelo protetor espiritual, dirigiram-se para o templo. Quando lá chegaram era já grande o número de fiéis que aguardavam o início das irradiações crepusculares. Dois sacerdotes ladeavam a pitonisa, em profundo recolhimento, enquanto os músicos se agrupavam ao fundo, vestidos de branco. Nenhum rumor se ouvia, permanecendo todos em grande expectativa e recolhimento. A um sinal dado pelo venerável ancião que presidia os trabalhos da noite, o coro suavemente iniciou um mavioso hino, acompanhado pela orquestra, em surdina. Misteriosa paz derramava-se sobre o ambiente, acalmando os corações. Um profundo suspiro sublevou o seio da pitonisa que se achava sobre a trípode e ela se pôs de pé lentamente. Com os braços erguidos assomou à porta do templo enquanto a multidão se ajoelhava contrita. Irmãos bem-amados, começou ela a falar, que aqui viestes em busca de um consolo ou um alívio para os vossos males, limpai vossos corações de todo sentimento menos nobre para que possais receber as graças que neste momento chovem do alto sobre vós. Abri, alargai os vossos corações, expulsai deles o rancor, o ciúme, a inveja, a dureza, e ficareis aptos a receber os benefícios que solicitais. Vejo-vos preocupados com questões atinentes aos vossos interesses materiais, e muito pouco com o que diz respeito aos vossos interesses espirituais, quando deveria ser o contrário. Quereis a saúde do corpo, mas eu vos digo que o que está doente é a vossa alma. Curai primeiro as doenças do vosso espírito para que as do corpo desapareçam. Um sofre do estômago mas não quer deixar de comer demais, outro sofre de vertigens mas não deixa de beber, este aninha o ódio no pensamento e não quer sofrer de ulcerações. Não é possível, irmãos. Não podereis servir ao bem e ao mal conjuntamente. Onde reina o desequilíbrio e a maldade não há ambiente para a ordem e o bem. Se implorais a benignidade de Deus, começai por aplicá-la ao vosso semelhante. Arrependei-vos sinceramente do mal que praticastes, formai o firme propósito de repará-lo e muito poderá ser feito por vós neste momento. Levantai-vos todos vós e acercai-vos. Amados, ajudai-nos a ajudar-vos. Não é outro o nosso propósito. Nós que habitamos o empírio de nada mais necessitamos e se até vós baixamos é com o intuito de vos auxiliar. Outro interesse não nos move. Por que tanto empenho em recuperar a saúde e fazer bons negócios se nenhum dos que estão presentes chegará a ver o fim deste século? Por que tanto empenho nesta caça aos bens materiais, que passam rápido, e esse desprezo pelos bens eternos? Só porque não vedes o espírito. Mas duvidais acaso da sua imortalidade? Se duvidais, por que vindes pedir conselhos aos espíritos? Sede coerentes. Não pretendais viver em harmonia com Plutão e Zeus ao mesmo tempo, porque isso é impossível.
Não enganareis a Zeus e sim a vós mesmos. As trevas são incompatíveis com a luz. Decidi-vos, portanto, definitivamente, entre o bem e o mal. Ouvi-me, divino Apolo, falou um dos assistentes, emocionado. Eu não me sinto com forças para proceder como vós nos aconselhais, sofrendo calado e indefeso a injustiça e o ódio dos que me perseguem. Deverei abrir o peito aos que desejam a minha ruína? Não será isso mesmo que ajudá-los a matar-me? Bem sei que é rude a tua prova, meu amigo, respondeu-lhe o invisível mestre, com bondade, mas assim é preciso que procedas. Digo-te mais que é o único meio que tens de venceres os teus inimigos. Não existindo a morte, não poderás vencer os inimigos sem convencê-los, isto é, sem te reconciliares com eles. Importa que sofras calado todas as injustiças, amando e abençoando os teus perseguidores, que são apenas amigos, pois te auxiliam a resgatar faltas praticadas em outras vidas. Quando não mais tiveres dívidas a pagar, cessará o poder que eles têm de fazer-te dano. Dizes que abrir o coração ao inimigo é suicídio. Entende bem, abrir o coração é ser justo para com o teu inimigo, é amá-lo. Isto que parece difícil é na realidade facílimo. Já experimentaste? Confesso que não, murmurou o peregrino reticente. Então tenta e verás como não é difícil a primeira oração. Uma vez que perdoas, deixas de ter inimigos. Na realidade, só temos que recear um poder invencível, Deus, mas esse é por nós e não contra nós. E se ele é por nós, quem poderá prevalecer contra nós? Habitua-te a confiar na providência divina e nada temas, o futuro pertence-te. A seguir a respeitável entidade dirigiu-se para a trípode onde se sentou e começou a receber os peregrinos que se ajoelhavam ante ela, alguns carregados pelos seus parentes. Altamente concentrada, apunha-lhes a mão sobre a cabeça e em poucas palavras ditava o conselho necessário, cujo acerto provocava assombro. Repentinamente ouviu-se um grito: estou curado. Enxergo. Recuperei a vista. Abençoado sejas Apolo Delfinius. Os circunstantes rodearam o homem que assim falava, o qual, dispensando os serviços de um menino que lhe servia do guia, dirigiu-se sozinho para o centro do salão, arrojando-se aos pés da pitonisa banhado em lágrimas de alegria e reconhecimento. Poderoso Deus! Clamava ele em altas vozes, se bem que eu tenha poucos inimigos, guardava dentro de mim rancor contra os parentes que me abandonaram. O muito sofrimento e as misérias por que tenho passado, abrandaram-me porém o coração e seguindo a tua sábia advertência, perdoei intimamente a todos os culpados, aos quais desejei as máximas venturas, embora o meu desgraçado ser tivesse que continuar a sofrer todos os martírios do Averno. Pois bom, imediatamente comecei a sentir-me invadido por uma indizível sensação de ternura, que me fez derramar copiosas lágrimas. Ao enxugar os olhos, percebi que enxergava. Arranquei precipitadamente as vendas, que protegiam da poeira e do sol as minhas pupilas mortas, e vi que recobrara o dom precioso da vista. Abençoado sejas! Ante o prodígio, o coro estacara. Depois, começou a entoar o hino Glória a Orfeu, reservado para tais momentos. Suas claras e jubilosas harmonias elevavam-se ao céu em sinal de gratidão pela graça alcançada. Os assistentes choravam e vários declaravam que se sentiam melhor de suas doenças, finalizando-se assim os trabalhos com incontáveis benefícios espirituais e consequentes reflexos físicos. Ao regressarem ao lar, Samuel percebeu a aproximação do seu protetor espiritual, e feita a concentração em torno da mesa, manifestou-se Hermínia por seu intermédio dizendo: Boa noite, amigos. Vistes hoje quanto pode o espírito sobre a matéria. Se conseguíssemos manter sempre o elevado nível vibratório hoje verificado, maiores prodígios seriam possíveis. Perseverai na senda que vindes seguindo e os bons resultados não faltarão. Agora dizei-me, estáis preparados para receber no vosso meio um antigo inimigo, que muito mal vos causou, e amá-lo e tratá-lo como a um irmão? Sim, responderam os presentes, a uma voz. Então preparai-vos e dai graças a Deus, porque tudo indica que desta vez será conseguida uma reconciliação geral, para o bem comum. Mais um esforço e tereis dado um passo de grande importância para o progresso do grupo de almas a que pertenceis.
Exultai, amigos, e entoai loas ao doador da vida pelas grandes oportunidades que vos oferece de acesso aos planos elevados. Agora, trazei material de escrita. Acha-se presente um dos grandes vultos da nossa literatura, cujo nome não estou autorizado a declinar, o qual vos brindará com uma poesia. Permanecei concentrados. Adeus. Trazidas que foram penas e folhas de papiro, Samuel, de olhos fechados, escreveu estes versos com a rapidez vertiginosa. Viver sem medo. Viver sem medo. Aqui, ali, seja onde for, entre bons, entre maus, entre A, B ou C, é uma virtude cristã, de inegável valor, e prova de que em Deus e em Jesus se crê. Viver sem medo é ter, dentro da própria vida, uma vida maior, independente e forte, e não temerador. É ter a alma nutrida pelas bênçãos do amor, que desconhece a morte. Viver sem medo é amar a luz, a liberdade, é amparar o fraco, ajudar o ignorante, é melhorar o mal, é fazer caridade, é confraternizar com todos, e ir adiante. Viver sem medo é ter compreensão de tudo quanto possa levar o homem à perfeição, é ante o erro e o crime, armar-se com o escudo da ciência e do amor, do bem e da instrução. Viver sem medo é não deixar que o egoísmo, a indisciplina, o vício, a ambição e a vaidade continuem a ser o mais tremendo abismo existente entre Deus e a sua humanidade. Viver sem medo é ter um poder que irradia fluidos de autoridade aos atos mais pueris. É provar que a ilusão é apenas fantasia e que só a verdade é que faz o eu feliz. Viver sem medo e agir com toda a retidão, aprendendo a fazer, dentro da treva, lume, e não dar à perfídia a honra da indignação, nem sentir dentro da alma o despeito ou o ciúme. Viver sem medo é ter, ante qualquer perigo, atitude mental suprema, é ter em vista que o ódio pode atacar e ferir o inimigo, mas que, em verdade, só a bondade o conquista. Viver sem medo é crer, com coragem espartana, que a revolta não resolve o problema da dor e que o equilíbrio e a paz da sociedade humana não se podem basear na raiva e no rancor. Viver sem medo é crer que a morte não existe, que tudo se transforma, e renova, e enriquece, é combater o mal, é jamais ficar triste, é ser justo e leal, e ter por arma a prece. Viver sem medo é dar crença e perseverança ao cérebro imortal, é dar força à razão, é acender de vez, cheio de fé e esperança, a luz da caridade em pleno coração. Viver sem medo, enfim, é ter absoluta certeza de que a sombra jamais há de deter a luz. E avançar sorrindo, combatendo a torpeza, renunciar ao mal, carregar sua cruz. Fim da psicografia. Eurípides leu em voz alta os versos que aqui reproduzimos, maravilhando-se todos pela variedade de dons com que vinha sendo cumulada a pequena e fraterna família. No dia seguinte, como fosse domingo e fizesse tempo esplêndido, resolveram todos dar um passeio de carro até uma cascata existente nas proximidades, entre as belas florestas que outrora cobriam a Fócida, hoje áspera e agreste. O fiel Nereu conduzia a seja e o passeio decorreu em grande alegria dos participantes. Na volta, porém, quando se achavam já na metade do caminho, o céu cobriu-se de nuvens escuras, prenunciando o temporal. Que faremos? Perguntou Samuel ao seu cunhado. Não será melhor procurarmos um abrigo? Talvez. Um raio que caia pode assustar os cavalos e precipitar-nos nas escarpas. Vamos andando, enquanto pudermos, disse Anália. Não quero perder as preces vespertinas no templo. Temos recomendações no sentido de só faltarmos em último caso. Pareceu ser esse o melhor alvitre, e resolveram segui-lo. Tocadas pelo vento forte, as árvores balançavam-se, parecendo dizer não a Eolo, que teimava em puxá-las. Dentro em pouco grossas bategas começaram a cair aqui e ali, e uma forte chuva desabou sobre a terra sedenta. Passo a passo avançavam os excursionistas, procurando um abrigo onde pudessem refugiar-se da intempérie. Os coriscos sucavam os ares e por vezes Samuel era obrigado a auxiliar Nereu a conter os cavalos. Por felicidade, não demorou muito e acharam à beira do caminho uma espécie de gruta, formada por gigantescas pedras superpostas. Para ali conduziram a carruagem, em cujo interior todavia permaneceram, porque a proteção da furna era algo precária.
As rédeas foram amarradas a uma árvore, que crescia nos interstícios das pedras e todos se dispuseram-se a aguardar pacientemente o fim da procela. A cada raio que caía, Diana persignava-se e murmurava o nome de Jesus. Dir-se-ia que ouço o choro de uma criança, falou a esposa de Samuel. Deve ser o vento nas árvores, murmurou Nereu apurando o ouvido. Fez-se maior silêncio e pôde-se perceber realmente o som característico do pranto de criança recém-nascida. Samuel, apreensivo, disse: Vou ver o que é. E desceu, acompanhado de seu cunhado. Num dos meandros ou corredores naturais formados pelas rochas, viram uma criancinha deitada no chão e no extremo oposto um indivíduo embuçado num manto negro, que fugia. Alto! Bradaram os dois. Que crime cometeste, covarde? O desconhecido estacou por momentos e de longe gritou: Nenhum. Cumpro ordens. Socorram a criancinha antes que ela morra de frio. E desapareceu em veloz carreira. Enquanto isso Eurípedes recolhia o infeliz enjeitado, que continuava a chorar energicamente, e o conduzia para o carro. Entregue que foi às mãos diligentes e carinhosas das três mulheres, em poucos minutos teve substituídas as suas roupinhas molhadas por panos secos e reconfortantes. Flexionaram-lhe as perninhas álgidas, arroxeadas de frio. Indigno é o ser que ditou uma atrocidade como esta! Exclamou Samuel revoltado. A criança devia ter no máximo 2 dias de vida, pois o umbigo ainda se apresentava mal cicatrizado. Assim que chegarmos, disse Anália, dá-lhe um pouco de leite quente e amanhã providenciaremos uma ama para o pequenino, cuja vinda para o nosso meio já estava prevista pelos guiás. Acho bom não esperarmos que a chuva passe. O menino está gelado e urge dar-lhe alimento quente. Aliás, o temporal amainava visivelmente. A chuva tornara-se fina e só as enxurradas que desciam às encostas inspiravam ainda cuidado. Com cautela puseram-se novamente a caminho e com atraso de 1 hora e pouco, apenas, chegavam em casa. Socorros foram prestados ao infante, que ficou aos cuidados de Diana enquanto a família se dirigia para o templo. Hebe, a pitonisa mor já se achava na trípode, imersa em profundo recolhimento. Feitas as invocações aos poderes celestiais, pelo dirigente do dia, o coro elevou suas vozes em notas suaves, entoando um hino de paz e adoração ao Senhor. Antes de fim da oração musical, a venerável matrona ergueu-se incorporada e circundando em torno o olhar velado, murmurou: Irmãos caros, hoje somos poucos, mas o devotamento e a sinceridade suprem o número e nossas vibrações não deixam de produzir os seus efeitos salutares. Não podeis imaginar ainda os prodigiosos efeitos das orações, principalmente coletivas. Deste centro irradiam-se jactos de luz que dissolvem nuvens de trevas, sobre as quais exercem efeito semelhante ao da água sobre o fogo. Perseverai e os louros não deixarão de coroar vossos trabalhos. Falar-vos-ei hoje sobre a necessidade de paciência no lar. Irmãos, o lar é uma igreja e uma escola, cujo valor nem sempre apercebemos. É um templo, porque o seu recesso é sublime e santo e nele deve-se penetrar com respeito e veneração. É uma escola, porque ali nos aperfeiçoamos e aprendemos. Mas é também uma grande e delicada oficina de trabalho espiritual. O segredo da felicidade no lar é a paciência, a cordura. Nunca deveis levantar a voz. Aprendei a calar quando vos ferirem. Dai o exemplo de mansidão e de serenidade. Aceitai os dissabores domésticos como provas necessárias. Muitas vezes são antigos inimigos que se reúnem sob o mesmo telhado, sob as bênçãos de um esquecimento temporário, a fim de recapitularem antigas lições interrompidas e restabelecerem laços de amor desatados pelas paixões ou pela imprevidência. É claro que na reincidência as penas se agravam. As oportunidades de reajuste tornam-se mais difíceis de serem aproveitadas. Por isso, se não possuirmos muita paciência, ao reencontrarmos os nossos adversários, seremos vencidos pelos impulsos de aversão instintiva. Quantas vezes se ouve dizer numa casa: não tolero mais fulano. Um dos dois tem que sair daqui. Nunca façais isso. Não alimenteis discussões. Quem consegue a remissão de um ser inclinado ao mal, consegue valiosa vitória, sempre recompensada pelo Criador. Um conselho amistoso, às vezes, produz maior efeito do que uma chibatada de fogo.
Uma palavra serena e piedosa pode desarmar o braço de um facínora, ao passo que a violência gerará violência e homicídio. Alguns dos que se acham presentes acabam de receber em seus braços um antigo adversário, que muito sofrimento já lhes causou. Pois bem, vereis a sapiência das leis celestes que facultam o esquecimento dos agravos e a reconciliação das almas desavindas. A paciência e o amor transformarão esses adversários em amigos para a eternidade. Confiai em Deus. Não penseis que são injustos os sofrimentos que vos advêm. Sabei que todos vós, em remotas peregrinações, também já muito fizestes sofrer, fostes despóticos, violentos, infligistes padecimentos e injustiças e torturastes os que vos amavam. Venerável sacerdotisa, exclamou um dos assististes, a quem certamente tocaram as palavras da entidade. Porque Deus não me puniu outrora, quando ainda me recordava dos crimes praticados, aplicando a justiça por mais severa que fosse, e não agora, que já estou deslembrado de todas as vilanias perpetradas no mera que se eclipsou da minha mente. Eis porque não me resigno, sofrer pelo que ignoro haver praticado num passado que não se pode investigar. Meu amigo, um delinquente que hoje comete um crime, poderá horas após, adormecer profundamente e então esquecerá a perversidade praticada mas, nesse período, deixará de merecer as sanções da lei? Não, certamente. Digo-te mais, se nos lembrássemos de todos os crimes praticados nas inúmeras encarnações passadas, cujo resgate temos que empreender um dia, nenhum de nós poderia dormir ou viver normalmente, como é necessário. Convence-te do seguinte: o esquecimento é um favor que Deus nos faz, em sua infinita misericórdia e não um castigo. Além disso, se não te lembras às vezes nem do que ias dizer, como queres te lembrar de fatos ocorridos há milênios? Estabelecer-se-ia em teu cérebro uma tal confusão que terias de ser recolhido a uma prisão de loucos. Que importa, pois, que um indivíduo sofra sem saber por quê, se o sofrimento lhe é duplamente benéfico, abrandando-lhe o coração e quitando-lhe as dívidas. Edifiquemos o nosso porvir procedendo ilibadamente no presente. Tenhamos em mente que o adversário da atualidade é o prejudicado de outrora. Por esse motivo surgem nos lares dissidências alarmantes, às vezes entre os próprios pais e filhos. Cedei sempre, mesmo quando tiverdes razão. A quem quiser disputar convosco sobre a propriedade do vosso manto, dá-lhe também a vossa túnica, porque Zeus, que tudo vê, vos dará duas, e o iníquo mais tarde ficará reduzido a farrapos para escarmento. Algum dia, outro disputará a posse das suas roupas e ele, a quem o sofrimento ensinou a tolerância e a bondade, deixá-las-á, por sua vez. Lembrai-vos de que pela paciência possuireis as vossas almas, sereis donos dos vossos destinos. Quereis saber quanto vale a paciência? Vede os males causados pela falta dela. E com esta simples frase evidente encerrou a preleção da noite. Ao regressarem ao lar, estavam todos ansiosos para saber como estaria passando o pequeno enjeitado, que ficara aos cuidados de Nereu e Diana. Receavam que se manifestasse alguma febre em consequência da chuva que apanhara, mas felizmente encontraram-no dormindo calmamente em improvisado berço feito por Nereu. Rejubilaram-se com o fato e reunindo-se na sala de jantar para decidir sobre o que fariam, Samuel assim se expressou: meus caros amigos, precisamos considerar o seguinte: breve nascerão os nossos primogênitos e precisamos desde já prever a situação que se vai criar futuramente entre os nossos filhos e o pequeno enjeitado. Em primeiro lugar, acho que devemos dar-lhe também a condição de filho. Fomos informados de que se trata de um antigo inimigo nosso, mas estamos suficientemente esclarecidos sobre o mecanismo da justiça divina para lamentar esse fato. Acolhemo-lo como filho e façamos perpétuo silêncio sobre o que sabemos. Estais de acordo? Todos aprovaram o ponto de vista de Samuel. Eurípedes levantou outra questão: fomos dois a encontrá-lo, mas só pode ser perfilhado por um. Quem o adotará publicamente? Tirem a sorte, falou Anália sorrindo. E assim foi feito, escrevendo-se os nomes de Samuel e Eurípedes nos dois lados de pequeno pedaço de pergaminho, o qual foi lançado ao ar. Depois de revolutear, pousou no chão com o nome de Samuel para cima. Mas será nosso afilhado, disse Anália. Agora, inspirai-nos um nome, disse Samuel. Proponho de Argos Políbio, disse Anália. Logo o nome do destruidor de vosso lar?
Perguntou Eneida. Justamente por isso, respondeu ela. Será um dos modos de virmos a amar aquele nosso inimigo. A inesperada lembrança de Anália foi discutida entre os presentes, que afinal acharam procedente o seu ponto de vista, à luz da doutrina cristã de esquecimento de todo agravo, e assim foi chamado o menino. No dia seguinte, uma ama foi contratada para vir alimentar o menino a horas certas. Tratava-se de uma robusta lavadeira residente nas proximidades, cujo filho, ainda de colo, havia morrido poucos dias antes. Anália e Eneida por sua vez preparavam-se ativamente para receber seus pimpolhos, cujo nascimento se aproximava a olhos vistos, obrigando ambas a pedirem dispensa das ocupações estranhas ao lar. Não deixaram no entanto de frequentar o templo, onde se amidavam às mercês divinas, sendo raro o dia em que não se comentava uma cura ou a confirmação de fatos preditos pela pitonisa. Aos domingos pela manhã realizavam-se em casa reuniões para estudo do Evangelho e a comunhão com os santos espíritos em tomo da mesa branca. Conselhos, receituário, a posição de mãos, foram propiciados nessa ocasião. Anália e Samuel tornavam-se dia a dia melhores transmissores, não sendo raras as vezes em que os guias traziam espíritos sofredores para serem doutrinados. As vibrações desses espíritos eram de tal modo pesadas que não permitiam a comunicação direta entre os socorristas do espaço e eles, havendo de mister a incorporação provisória em corpo denso. Um domingo, pela manhã, após a leitura de um trecho do Evangelho, que foi comentado por todos os presentes, manifestou-se o guia de Anália, Cirinto, que assim falou. Caros amigos, estamos satisfeitos convosco. Perseverai neste rumo e tudo vos será facilitado cada vez mais. Não tenhais receio das lutas que o futuro um dia vos fará deparar. Vivei alegremente o dia que passa sem temer o amanhã, que a Deus pertence. Quem vos fala, tem experiência própria. Também eu tive várias existências na terra, em passado não muito remoto. Vivi dramas acerbos, lances amorosos, riqueza e miséria. Por tudo passei, vidas de resgate e expiação, bem como encarnações calmas, e de pouso. Um dia, raiou para o meu espírito uma oportunidade. Há cerca de 1000 anos, o divino Dionisos, que em sua última descida ao planeta conhecestes pelo nome de Jesus, enviou à Terra um dos seus anjos, Orfeu, com a missão de preparar a unidade espiritual da Grécia sob a égide da beleza do amor. Foi-me dada a ventura de assistir às suas pregações sublimes, que arrancavam lágrimas dos que as escutavam e descerravam a nossa visão interior às maravilhas do mundo espiritual. Fascinado pela felicidade que me traziam os estados de êxtase que me causavam os discursos de Orfeu, voltei-me de corpo e alma à prática do bem e o meu pequeno espírito pôde enfim progredir. Tive ainda encarnações de sofrimento e imolações redentoras, mas tudo concorreu para o saneamento da minha alma, que na derradeira fase já não se lembrava mais de si própria e sim, tão somente, daqueles que sofriam mais que eu não tinham o conforto de conhecer a verdade. Minha fé adquiriu a consistência de uma rocha inabalável. Na última prova, já cego das vistas e com o corpo mutilado pela lepra, abandonado pelos filhos, vivi os maiores horrores que é dado ao ser humano experimentar. Mas, ao deixar o casulo físico, meu espírito conheceu momentos de alegria celestial. Milagrosa alteração se verificara, lavada pela lepra, de suas máculas passadas, minha alma apresentava-se branca e leve. Ajoelhei-me chorando, agradecendo a Deus o sofrimento redentor que ele me enviara. Deixei de ser um habitante terrestre para tornar-me trabalhador dos espaços. 1000 vezes abençoei todas as torturas físicas e morais que eu experimentara com o ânimo sereno. Todo o sofrimento desaparecera, como a borrasca desaparece depois de limpar os ares e regar a terra. Reconhecendo quanto eu devia a Orfeu, que me apontara a porta estreita que ascende ao empíreo, pedi que me fosse permitido cooperar na sua obra. Esta prossegue, no plano invisível e se reflete, na terra, em iniciativas de vária natureza, tendentes a tornar os homens melhores. Mas o mundo conhecerá ainda um largo período de trevas e violências. Torna-se cada vez mais difícil manter os santuários e as escolas filosóficas onde fazemos ouvir nossas vozes. Os homens vivem ainda em busca do prazer material, e até que aprendam a valorizar os do espírito, decorrerão séculos. Mas isso não importa.
Dionísios espera por nós desde a formação do mundo, trabalhando incansavelmente dia a dia e novas almas se libertam das cadeias terrenas e ascendem ao seu trono de luz. Assim, pouco a pouco, os espíritos endurecidos acabarão ficando em minoria e a terra se tornará um paraíso. É a predita idade de ouro. Não vos aflijais, portanto, quando virdes a ignorância triunfar. Cumpri com esforço e abnegação as vossas atribuições, pois o futuro é belo e incomparável e não há razão para pessimismo. Felicito-vos pela escolha do nome do menino, mas ocultai sempre o que ele vos recorda para que a criança não se sinta oprimida. Este lar não tarda a ser acrescido de mais 2 entes humanos que vêm à Terra em cumprimento de dolorosas e remissoras missões. Amai-os a todos apaixonadamente para serdes dignos do amor de igual natureza que vos dedica Jesus. Esforçai-vos para que as 3 crianças se estimem fraternalmente. Incuti-lhes, desde o início, hábitos brandos, a tolerância, a cordura, o perdão, para que possam vencer as tendências contrárias que se manifestarão neles com a idade. Os lares, meus irmãos, são assim constituídos, seres humanos já intensamente relacionados desde o tempo em que suas almas habitavam o reino animal, congregam-se novamente por efeito da lei do karma, de modo a virem a conhecer as belezas do amor e a estabelecerem laços que farão felizes. Perdoando-se, e esquecendo as faltas perpetradas uns contra os outros, colaboram por sua mútua evolução e facilitam o seu progresso. Nas famílias onde há disputas e ressentimentos, esse progresso se faz à custa de muito maiores sacrifícios, porque os componentes do grupo, em vez de se auxiliarem, se combatem e dificultam a marcha uns dos outros. Por aí podeis avaliar a importância da tolerância e do perdão. Não haveria felicidade na Terra sem esses sentimentos. Deus, o juiz supremo, não exige o resgate imediato das dívidas. Ele sabiamente avalia as possibilidades dos seres e o tempera a sua justiça com a sua misericórdia. Todos os viventes têm a eternidade por passado e por futuro. Nenhum crime fica impune, a pedido do próprio criminoso, que deseja libertar-se dos remorsos, como Hércules da túnica de Nesso, sendo este o significado dessa passagem da mitologia. Meus irmãos, não tereis descanso enquanto não atingirdes a perfeição moral. Esforçai-vos, pois, desde logo para vos purificardes. Pesquisai vossos sentimentos recônditos e expulsai os que não forem dignos de um tabernáculo. Sede tão tolerantes com as falhas alheias quanto intransigentes com as vossas. Respeitai sempre o vosso semelhante, temei o mesmo, porque ele é filho de um rei poderosíssimo, Deus, que vos tomará justas contas do mal que houverdes feito aos seus princípios bem-amados. Quanto a ti, Samuel, já estás prevenido da missão que te aguarda, elevada mas difícil. Ainda te recordas, como não houvesse ocorrido ontem, a tragédia que vos atingiu em pleno coração. Pois bem, o desditoso que recebestes nos braços, foi o destruidor do vosso lar. Tereis que lutar contra a animosidade que haverá entre ele e outro ser humano que está prestes a se manifestar entre vós. A grande oportunidade de vossas vidas está em saber reconciliar esses adversários, a fim de que entre eles surja outro sentimento, o amor sublime e fraternal. Não será fácil consegui-lo, pois a rivalidade é antiga e forte e infelizmente só tem feito crescer. Mas, o poder de Deus é infinito e situações serão criadas para vos auxiliar a obter êxito. Estaremos a vosso lado em todos os momentos difíceis. Se conseguirmos a pacificação, eles se aliarão eternamente, depois de mútuo perdão. Querido irmão, vós todos que vos congregastes nesta habitação, tereis de exercer grande esforço em prol do pequenino que salvastes e abrigastes. E é vez de salvá-lo novamente. Ele e os que não tardam a emergir no plano material, hão de proporcionar-vos dias de alegria e de lágrimas. Tereis de norteá-los com afeto e dedicação para os mais edificantes ideais, para a luz eterna da redenção. Mas, disse a esposa de Samuel, a redenção não já nos está assegurada por Jesus Cristo? Senão, porque o chamam de Redentor do gênero humano. Devo dizer-te, prezada Eneida, que Jesus é realmente o Redentor da humanidade, mas no sentido de que é aquele que torna possível a redenção e indica o caminho que a ela conduz. Sem o Mestre incomparável, dificilmente o homem acharia por si mesmo a porta estreita que leva à verdadeira liberdade. Ele é o Salvador, na acepção de que permite aos homens salvarem-se de si mesmos,
Pois mortos estão no pecado e na matéria, assim como prisioneiros dos seus próprios erros e paixões. Deus não deixaria os seus filhos sem um pastor e um guia que lhes mostrasse a felicidade eterna. Para a vida do mundo físico acendeu ele o sol nas alturas, para a vida do mundo espiritual instituiu ele um sol não menos potente, Jesus Cristo. Somente daqui a milênios a humanidade saberá tudo o que deve a Jesus. Não fora ele, os homens estariam ainda em plena idade da pedra e do canibalismo. O nome de Jesus, meus irmãos, era para ser pronunciado de joelhos e chorando, pela humanidade. E o de Deus era para não ser pronunciado senão nas ocasiões mais santas e solenes e após longa purificação da nossa boca. Mas, a bondade do Pai de Jesus é infinita. Murmuremos os seus nomes com veneração e carinho, repletos de gratidão, e não estaremos pecando. Adeus. A felicidade vos acompanhe e a paz permaneça em vosso lar. O seguir, pela boca de Samuel manifestou-se Hermínio que lhes fez a revelação seguinte. Os 3 infantes que se estão incorporando ao vosso núcleo familiar não permanecerão sempre convosco. Antes de completarem 20 anos ter-se-ão encaminhado para novos setores. Ireis observando seus sentimentos, a eclosão das suas inclinações, cultuando sempre o que for nobre e coibindo seus maus pendores. Grande deverá ser o vosso esforço, para que nenhum deles se perca. Sabei que só o hábito é mais forte que a natureza. Incuti-lhes, pois, bons hábitos. Com o tempo e a repetição, as coisas difíceis do fazer tornam-se fáceis, do mesmo modo que as fáceis se tornam difíceis. Vede o vício de roer unhas. Para quem não rói, não roer é a coisa mais fácil do mundo, mas para quem rói, é a mais difícil. Se desde pequenos incutis aos vossos filhos o costume da ordem e do trabalho, serão sempre metódicos e diligentes. Se os deixais de mão, serão sempre relaxados e preguiçosos e jamais triunfarão, nem de si mesmos nem do mundo. Esforçai-vos portanto em educá-los bem desde a primeira infância, formai o caráter deles, nas máximas cristãs e quando chegar a idade em que os seus antigos hábitos deverão se manifestar, sob a forma de pendores, poderão controlá-los mais facilmente. Digo isto porque, no princípio da nova existência planetária, os 3 serão ligados por sentimentos fraternos. Mas com o transcurso dos anos as antigas rivalidades e odiosidades surgirão fatalmente. Creio que não é preciso recomendar-vos mais nada. Boa noite, amigos. Argus Políbio contava já 3 meses de idade, quando foram acrescentados à família mais 2 entezinhos, um menino, filho de Samuel e Eneida e uma menina, filha de Eurípides e Anália. Plotino e Irmérita, assim se chamavam os novos moradores, em homenagem aos avós desaparecidos. Alguns anos transcorreram sem grandes modificações na vida dos nossos personagens, senão que Anália passara a integrar o grupo das Petonisas e Samuel de Grã-Mestres do Templo. Folheando mais algumas páginas, vamos encontrar os 3 amiguinhos Argos, Plotino e Irmérita, em idade escolar e, no colégio que frequentavam, salientarem-se nos estudos e nos jogos. E assim foram crescendo, estreitamente unidos, a ponto de parecerem a todos 3 irmãos carnais. Com o passar do tempo foram se desenvolvendo as suas mentalidades em sentido algo diferente. Argos era atraído pelo esporte, Plotino pelo estudo, embora brilhassem numa outra coisa. Samuel costumava dizer, Argos foi espartano em encarnação passado, e Plotino ateniense. De vez em quando, surgiam disputas entre eles, mas terminavam sempre em reconciliação por intervenção dos pais. Além disso, havia outra secreta rivalidade entre Argos e Plotino, e Mérita, a linda priminha, era quase sempre o pomo de discórdia entre eles. Todos, porém, educados cristãmente e recebendo instrução esmerada, que abrangia o cultivo dos sentimentos, sabiam refrear seus impulsos e perdoavam-se reciprocamente, e assim atingiram a casa dos 18 anos de idade. Um dia, ao amanhecer, Argos manifestou o desejo de ir em companhia de 2 colegas, tomar parte em uma excursão marítima, no vizinho Golfo de Corinto. Tendo solicitado prévio consentimento aos pais, convidou para fazer-lhes companhia Plotino, mas este, à hora da partida recusou-se a ir, alegando falta de vontade. Não tens vontade de passear de barco? Exclamou Argos admirado. Parece-me antes que não te agrada a minha companhia. Não é isso, protestou Plotino.
Não leves a mal a minha recusa, mas algo me diz que não devo ir a esse passeio pois, não sei porquê, tenho a impressão de que me aconteceria algo desagradável. Aconselho-te até que consultes o guia de Tienalia sobre esse passeio. Tenho um mau pressentimento, qual o que? Disse Argos animoso. Adoro as viagens por mar e agrado-me os perigos que se correm nas vagas enfurecidas e movediças. Bem, estamos em completo desacordo.